vocês estão, como é que vocês amanheceram, que todo mundo esteja bem, em paz, com saúde. E hoje, retomando, né, as nossas aulas gravadas, nossas aulas remotas, eu trouxe para vocês hoje, certo, dando início à nossa quarta unidade do livro de História. Aí eu trago para vocês a família real no Brasil, no caso, a vinda da família real para o Brasil. Então é interessante que vocês possam estar, que vocês estejam, na verdade, assistindo os vídeos que estão sendo gravados, que vai ajudar, certo? Vocês entenderem para quando vocês forem responder a prova, né? Que em novembro nós estaremos fazendo a nossa última prova, a nossa última unidade. Então é importante para que todos vocês se assistam, estejam vendo os vídeos para ajudar até na hora de responder a prova e aprender também, né? Que história, né? A história do Brasil é importantíssima, a gente está aprendendo, né? A gente está entendendo e aprendendo. Então, aí a gente tem aí a vinda da família real para o Brasil foi um acontecimento iniciou em 29 de novembro de 1807 e seu desembarque em terras brasileiras ocorreu em 22 de janeiro de 1808. Então eles chegaram, eles começou em 29 de novembro e eles tiveram um deslocamento de navio, a vinda toda da família real para o Brasil. Então eles foram desembarcar mesmo aqui no Brasil no ano de 1808, certo? Em 22 de janeiro, né? De novembro, dezembro, eles chegaram aqui no início, né? Já no meio e meados de janeiro, na cidade de Salvador que eles desembarcaram, e aí a vinda foi consequência direta do período napoleônico e o desentendimento existente entre a França e Portugal na questão do bloqueio continental. O que foi que aconteceu? Napoleão Bonaparte, naquela época, ele fez um bloqueio continental, chamado de bloqueio continental. Fechou todos os portos, né, que escoavam mercadorias, e eles estavam querendo, e as tropas de Napoleão estavam querendo atacar Portugal. E aí, né, que estava tendo um desentendimento entre a França e Portugal, e aí a ordem era de que todas as tropas de Napoleão atacassem Portugal. E assim, e com medo dessa represália, com medo desses ataques, o rei de Portugal reuniu toda a coroa, né, toda a corte portuguesa, toda a família real, todas as pessoas que moravam ali na corte, né, e eles vieram para o Brasil. Foram cerca de, se eu não me engano, 5.000 pessoas que vieram, né, toda a corte para aqui para o Brasil, e eles ficaram aqui, eles embarcaram em Salvador e logo em seguida eles foram morar no Rio de Janeiro. Eles foram para o Rio de Janeiro, mas aí eles vieram para cá mesmo com medo do ataque de Napoleão Bonaparte. E aí, no livro de vocês, né, tem uma informação que diz assim: é preciso compreender alguns fatos que aconteceram na Europa e que fizeram com que o Brasil se tornasse um império. No final do século XVIII, a Europa tinha duas grandes nações, a Inglaterra e a França, que disputavam domínios e poder na Europa e nas colônias da África e da América do Sul. Na Inglaterra acontecia a Revolução Industrial. Esse país se tornava uma grande potência econômica por meio do comércio dos produtos que fabricavam e detinha um grande poder náutico. Na França havia a Revolução Francesa. E aí, à frente do governo, estava Napoleão Bonaparte, que vinha conquistando territórios em toda a parte da Europa. Nessa época, os países europeus eram obrigados a escolher se estavam do lado da Inglaterra ou da França. Então, era uma guerra entre a Inglaterra, entre a França e Portugal ficou do lado de uma delas. Então, aí, por isso que Portugal, né, a corte, né, as pessoas de Portugal, a corte toda, a família real, toda vieram para o Brasil com medo desse ataque de Napoleão. E aí, nessa época, os países europeus eram obrigados a escolher se estavam do lado da Inglaterra ou da França. Por causa da briga entre essas duas nações, Napoleão decretou o bloqueio continental, que era o bloqueio de portos de países aliados à França à entrada de produtos ingleses. Com essa medida, então, ele tinha como objetivo enfraquecer, porque as pessoas, eles não viviam dessa questão da exportação, né, de mandar os produtos. Então, ele mandou fechar todos os portos, que se chamou bloqueio continental, com o intuito de enfraquecimento dos seus inimigos. Napoleão queria enfraquecer a Inglaterra porque ela não teria como vender os produtos que fabricava, que eu acabei de falar. Portugal tentou ficar neutro nesse conflito, tentou por enquanto, ele não estava nem do lado de Napoleão Bonaparte, nem do lado da França, nem do lado da Inglaterra, nem do lado da França. Embora dependesse do dinheiro dos ingleses, embora ele dependia, né, ele disse, vou ficar neutro, mas ele dependia, né, dos dinheiros da Inglaterra, então
por isso ele deveria, né, ele teria uma obrigação de ficar do lado da Inglaterra. Mas Napoleão já havia tirado a coroa do rei da Espanha e seguia para Portugal para obrigar o rei a cumprir o bloqueio continental. Sabendo que Napoleão estava a caminho de Portugal, os governantes e nobres portugueses não tinham outra escolha, precisavam fugir para o Brasil. A fuga foi feita sob a proteção da Inglaterra. Foi a marinha mercante inglesa que trouxe a família real, a família portuguesa para o Brasil. Dom João, em troca do favor de proteção da inglesa, abriu os portos brasileiros aos produtos ingleses. Então, como forma de agradecimento, né, ele já estava aqui no Brasil, então ele abriu os portos, né, para a escoação, né, de mercadorias, né, do Brasil para não enfraquecer tanto os ingleses, porque uma vez que ele não conseguia escoar os produtos dele, né, as mercadorias, eles iam enfraquecendo. Então ele tinha, né, aí nesse sentido, abrir os portos, né, para favorecer aí os ingleses à Inglaterra. Dom João, né, em troca da proteção, né, aí por meio dessas portas, as mercadorias inglesas puderam chegar à região da América do Sul. Aí acontecimentos ocorrido com a chegada da família real ao Brasil. Com a chegada da família real ao Brasil em 1808, a vida na colônia se transformou, novos órgãos e instituições foram criadas. A vida cultural passou a contar com a presença de artistas, bibliotecas, escolas foram fundadas. Então, nessa época, quando eles se instalaram no Rio de Janeiro, foram criados, né, foram feitas várias instalações, né, várias escolas, o Banco do Brasil foi criado nessa época, em que a família real estava no Brasil. Então foram várias criações, várias instituições, né, várias transformações nessa época da vinda da família real ao Brasil. Entretanto, o povo português não estava muito satisfeito com a permanência da família real no Brasil. O acordo entre o rei de Portugal e a Inglaterra prejudicava os comerciantes portugueses, já que os produtos ingleses podiam entrar no Brasil. Isso significava que as vantagens comerciais que os portugueses tinham de apenas eles poderem mandar os produtos para o Brasil estavam sendo compartilhadas com os ingleses. Então, os produtos que tinham que ser compartilhados aqui, né, somente com o Brasil, eles estavam compartilhando com as pessoas de fora, outras pessoas de fora, que no caso seriam os ingleses. Então, as pessoas elas estavam insatisfeitas com essa tomada de decisão do rei de Portugal. O sentimento para os portugueses era de que os papéis foram invertidos. Portugal havia se transformado agora numa colônia, que no caso a colônia era o Brasil. E aí o produto que estava sendo importado, que seria que ser mandado para Portugal, estava sendo mandado para a Inglaterra, e agora seria o contrário. Ao invés do Brasil ser uma colônia, que estava se tornando uma colônia para os portugueses, era o Portugal. Em 1815, o Brasil foi elevado à posição de Reino Unido a Portugal. Com isso, o Brasil deixou oficialmente de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal, por laços de amizade. Daí em diante, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Hoje, essas províncias elas são chamadas de estados, né? Naquela época, né, depois do fim da monarquia, essas províncias, chamadas de províncias, hoje elas recebem o nome de estados. E aí, eu finalizo, né, a explicação do assunto. E aí vocês têm a atividade da página 73, 74 e 75, que faz referência a todo esse conteúdo que eu expliquei. Vocês respondem. Qualquer dúvida vocês me perguntam. Se vocês não entenderem, vocês podem me chamar, me podem perguntar. E a gente finaliza. Desejo a vocês uma boa aula, um ótimo dia para todos vocês. E aí vocês respondem com atenção, com cuidado. Lembrando que é interessante vocês assistirem, ler, entender, ler também, né, entender o que eu expliquei, para que vai ajudar na hora de responder a prova e até na hora de responder a atividade. Fiquem todos com Deus, beijos e até mais.